Boa noite, presidente, nobres vereadores, Giacomini, Posso pôr aqui agora, né? pessoal que nos acompanha aí pelas redes sociais. Primeiro, justificar minha ausência na semana passada, presidente. Quem me conhece é mais próximo, sabe da minha ligação, enfim. Acho que a maioria trata os pais como pode, né? E a minha mãe, ela está há alguns dias já um pouco precisando de maiores cuidados. Inclusive, vim de Brusque direto e volto daqui a pouco. Ela está internada desde a segunda passada. E, enfim, esse foi o motivo, né? E eu costumo dizer que quando ela precisa, eu largo tudo, porque eu sei tudo que ela fez por mim até hoje. Já vou justificar, presidente, a moção, né? Porque quem às vezes ouve e pensa, uma padaria faz aniversário, já faz uma moção. Não, não é só uma padaria, né? Marta Frenner tem uma história de vida. Convivi com a dona Marta há alguns anos no centro, na casa da Inone. E algumas pessoas, a gente sabe que a nossa passagem aqui é certa, né? É uma passagem, né? Mas algumas pessoas, elas deveriam viver duas vidas aqui com a gente. E a dona Marta, sem dúvida, seria uma, né? Então, por toda a história, por todo o trabalho que eles têm feito, não só de confeitaria, não só de vender cuca e aquilo que eles vendem, né? Mas até na área do turismo, né? Porque não deixa de ser um atrativo. Primeiro pela estrutura que eles têm, do prédio, né? Que chama muita atenção. E a gente sabe de pessoas que vêm a Nova Trento, que vai no comércio deles, sai às vezes até de Florianópolis para vir consumir, comprar o produto deles e vai para casa. Então não deixa de ser também um atrativo turístico muito importante para Nova Trento. Então, no último sábado, completaram 20 anos de estabelecimento aberto, 30 anos de trabalho e pela amizade e tudo mais, eu não poderia deixar de passar em branco. Nos últimos dias, eu tenho recebido algumas mensagens, alguns pedidos de ajuda, posso dizer assim, em relação à saúde, em relação à educação. E às vezes eu até me surpreendo, porque, primeiro, que eram pessoas que diziam que mudar faz bem. Mudamos, né? Eu mudei junto, porque toda a estrutura mudou. E agora, em 3 meses, 4, já estão ali com a corda no pescoço. O que eu tenho respondido? Eu não faço parte da administração, como fazia na gestão passada, mas quando me chega algum pedido, algum questionamento, alguma situação, eu tento buscar resolver. Não sou de falar muito aqui na tribuna os problemas que chegam, porque eu acho que se a pessoa quisesse anunciar, ela faria o pedido também na rádio, né? Então, se ela manda para mim, eu tento resolver e responder para ela. Porém, algumas pessoas, elas acham que a gente tem que resolver mesmo sendo oposição, né? E às vezes a situação hoje foi oposição por quase 12 anos e sabe que não é fácil ter os seus pedidos atendidos quando a gente tem essa coisa de, né? Então eu queria deixar claro que quando eu posso, eu tento buscar a solução. Agora nem tudo a gente consegue, mas a gente vai tentando. Bem, presidente, vereadores, público aqui presente, eu queria pedir uma atenção especial, já foi falado, mas a gente tem que falar também, em relação, até o vereador Gustavo, talvez para levar a administração, em relação à iluminação pública, que realmente está bem precária. Não falo só em reclamação, mas a gente também no dia a dia pode confirmar isso, né? Eu sei que tem toda a burocracia, tem licitação, mas a gente também tem que ter em alguns serviços prioridade.
tudo é prioridade, mas alguns tem que ter um pouquinho mais. E eu sempre defendi, já falei aqui da iluminação pública, de como a gente trabalhava, e eu acho que é um setor que precisa de um esforcinho a mais. Em relação à insalubridade, algumas pessoas me procuraram, me mandaram até cópia de leis, dizendo que seriam leis federais e tal. Fui buscar alguma coisa e encontrei, sim, algumas coisas estaduais que tratavam da insalubridade. Inclusive, a cópia que me mandaram era do Distrito Federal. E aí a pessoa achava que era uma lei federal. Não, é lá do Distrito Federal, daquele estado, enfim. Então, essa questão também o Executivo precisa rever, atualizar ou até criar uma lei que possa garantir aos profissionais da saúde, principalmente, porque hoje, em relação ao Covid, são os mais prejudicados, a garantia através de uma lei para poder pagar os 40%, ou enfim, se puder um pouco mais, também nunca é demais, para resolver essa situação da insalubridade. Também me procuraram, me mandaram mensagens em relação ao atraso do pagamento. Às vezes eu falo algumas coisas, não é só defender a administração, eu falo do que eu já vivi como administração, né? E uma situação que acontece muito é falha na comunicação. Às vezes a gente está lá dentro, a gente não fica meio antenado para as coisas que vão acontecer amanhã, a coisa acontece e a gente não se antenou de antecipar, né, aos funcionários ou àqueles que vão ser pegos ali com a situação. E no ano passado, uma situação que a gente vinha ouvindo e que a gente sabia que ia acontecer era de que o pagamento a gente pagava, às vezes, dia 25 de cada mês. Geralmente eu tentava fazer na última sexta-feira do mês. Então, às vezes, dia 25, enfim. Só que tinha uma lei que estava aí chegando, o prazo esgotando, de que o município teria que pagar pelo menos no primeiro dia útil do mês subsequente, que é o que as empresas fazem, né? Ninguém paga antecipado o salário, né? Então, pode ser, né, que isso está acontecendo, né? Que essa lei entrou em vigor e a prefeitura tem que se adequar. Se for, que se faça um comunicado aos servidores, enfim, através do sindicato, não sei, mas para eles ficar, até em relação às contas, que algumas vencem dia 30, então o pagamento mudou para uns dias depois, então é uma questão, na verdade, de conversa e de entendimento. Quero reforçar, e eu estava aqui pensando, eu vou falar disso de novo, e na verdade a semana que passou eu fiquei bem por fora das notícias, eu vi alguma coisa no celular bem rápido, em relação à pandemia, né? O que a gente ouve hoje, os idosos estão sendo menos atacados pelo Covid, mas o jovem mais. Com certeza, fruto da vacinação, né? Os idosos já estão imunes, os sintomas, a vacina veio para que os sintomas fossem menos graves, né? E hoje a gente, pelos jornais, pela notícia, a gente começa a ver quase que diariamente aqui na região que as idades estão baixando agora das vítimas fatais, né? É 43, é 39, é 20 e pouco. Então, pedir, né? Acho que a gente tem que pedir toda semana ou todo dia, onde a gente tiver chance, esse cuidado, né? Da máscara, da higiene, do evitar aglomeração, mesmo que a vida tenha que continuar, mas eu acho que um pouquinho a nossa parte a gente tem que fazer, pensando na gente e também nos outros. Outro assunto que eu comentei não, foi falado aqui, é a questão das fiações aí, né, pela cidade, que fazem parte, na verdade, das paisagens aí, de algumas ruas, e
em 2019, tem a Lei 2.704 que trata dessa... Na verdade, seria uma regulamentação junto à Celesc em relação à fiação, né? Então, assim, naquela sessão eu lembro que eu comentei da gente estar sentando para ver alguma coisa. Já tem uma lei que trata disso. Então, talvez uma leitura, né, e uma maior fiscalização ou cobrança de quem tem que ser cobrado para que essa situação melhore um pouco. Por último, uma ideia, vou passar para o líder do governo, aí, o vereador Gustavo. Muito se fala aí nos últimos dias, depois que foi noticiado, sobre a possibilidade de terceirização do hospital. Eu não procurei a secretária de saúde para falar sobre, porque ela está há pouco tempo, enfim. O secretário que assinava, o meu amigo Rafael Adami, também acredito que não tenha 100% das informações. Então, uma sugestão, se o prefeito participasse de uma reunião com os vereadores, com a secretária de saúde, com a diretora do hospital, enfim, para que a gente pudesse tirar as nossas dúvidas, né? Independente do que já se ouviu em entrevistas, enfim, para que cada um tenha a chance de pessoalmente com ele tratar sobre algumas situações, algumas dúvidas sobre essa possível e provável terceirização. Penso que não deveria ser numa sessão ordinária, porque o tempo já é curto às vezes para nossas matérias do dia a dia, mas talvez uma extraordinária, ou enfim, que seja uma reunião também que não seja transmitida, mas eu acho que seria até interessante para o povo poder acompanhar, que fosse uma sessão extraordinária, né, pela seriedade do assunto. Eu acho que vale sim esse tipo de trabalho. Por hoje seria isso, presidente. Eu quero me desculpar, eu preciso me organizar um pouquinho ainda e vou à Brusque ainda hoje. Então eu vou em seguida assinar uns documentos ali com a Aline e depois eu vou sair, me retirar. Tá bom? Obrigado, uma boa semana a todos.